Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, aqui na Resenha Esportiva, repercutindo mais uma rodada do Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, vitória dos cariocas. Meus amigos e minhas amigas, estamos juntos mais uma vez, né, no nosso canal do YouTube, Rafael Cabral Rádio. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando pelas outras redes sociais, é claro, no nosso trabalho. @Rafael Cabral Rádio no Instagram, também no Facebook, tá bom? Estamos juntos novamente aqui no nosso canal do YouTube para a gente debater e também discutir os assuntos importantes do futebol carioca, tá certo, pessoal? Futebol do Rio, vitória carioca, vitória do futebol do Rio de Janeiro, né? Vitória do Fluminense, vitória do Flamengo, vitória do Botafogo, vitória do Vasco, né? Vitória de todos os cariocas que venceu nessa rodada, né? E imagine-se, né, que a gente tem que ver, né, imagine-se não, né, agora a gente vê aí que o futebol do Rio conseguiu nessa vitória importantíssima, vitória importante do futebol do Rio, que nós vamos debater muito sobre os assuntos aqui importantes. Certo, pessoal? Vamos falar aqui sobre o Fluminense, que derrotou de virada contra o Bahia, também o time do Botafogo, que venceu contra o Palmeiras fora de casa, o time do Flamengo, que venceu fora de casa contra a equipe do time do Santos com portões fechados, lá na Vila Belmiro, e também falando sobre o Vasco, que venceu ontem no estádio, lá na Portuguesa, no estádio Luz Brasileiro na Ilha do Governador, pelo placar de 1-0, gol de Jair, né? Depois de 2 meses e meio, depois de um mês e meio, voltou a vencer, né? Depois de 2 meses e meio, voltou a vencer, né? O time do Vasco da Gama ganhou essa partida, né? E no sufoco, né? Contra o Cuiabá, né? Pelo placar de 1-0, o gol do Jair. Vamos discutir tudo sobre os assuntos importantes, importantíssimos aqui no nosso programa, aqui na nossa resenha esportiva, é claro, para falar sobre os assuntos aqui importantes. Certo? Vamos falar aqui, primeiramente, sobre o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, né? Com 30 pontos somados, né? E principalmente pelo trabalho que faz o Luiz Castro. É claro que o trabalho dele é sólida, né, na equipe do time do Botafogo. Lógico que a equipe do Botafogo tem aí de uma coisa muito sólida, né, daquilo que todo mundo vê, que o treinador do Botafogo está fazendo um grande trabalho. Também de muitas dúvidas, porque o detalhe que acontece, o detalhe que está acontecendo nesse momento é do Al Nassr, a proposta do Al Nassr, né? O Al Nassr que fez uma proposta, não sei se apresentou uma proposta para tirar o Luiz Castro do Botafogo, né? Para tirar o treinador do Botafogo. Imagine-se o quê? Que a gente estava falando sobre isso. Imagina-se se o Botafogo perdeu o Luiz Castro para o Al Nassr, né? Aí fica complicado. E aí deixou tudo nas mãos da direção do Botafogo, né? E que nós vamos estar falando sobre a situação nesse momento, né, que o Botafogo está vivendo, porque, primeiramente, com o gol do Chiquinho Soares, né? Com o gol do Chiquinho Soares, né? O time do Botafogo venceu pelo placar de 1-0, né? Ganhou o jogo depois de o time do Botafogo ganhou contra o Palmeiras e o Palmeiras perdeu depois de 31 jogos em casa, né? Depois de 31 jogos em casa, né? De vencibilidade em casa. E aí, a equipe do time do Palmeiras, o Palmeiras, né? Que tem aí o Abel Ferreira no comando da equipe do time do Palmeiras, o Abel Ferreira. No primeiro tempo, o time do Palmeiras teve mais posse de bola na partida, né? Que a equipe do time do Palmeiras teve mais posse de bola. A equipe do time do Palmeiras tem, né, de chances, de oportunidades criadas para tentar fazer o gol. Entre eles, o Rony, o Rafael Veiga, principalmente nos lances de perigo também, nessa situação também, que foi com o Gustavo Gomes também. Que tivemos aí com o Gustavo Gomes também, para tentar fazer alguns lances que
resultaram, né? Que quase resultaram em gols, aí melhor dizendo aqui para vocês. Dito isso, pessoal, falando sobre essa situação também do parâmetro da partida, e que a equipe do Botafogo teve poucas oportunidades no primeiro tempo. Pouquíssimas oportunidades na primeira etapa, né? O time do Botafogo controlando mais a posse de bola na defesa, tentando conseguir entrar no jogo muito bem, e a equipe do Botafogo fez 1-0 aos 27, com a falha do Zé Rafael, né, na cabeçada, né, onde marca o braço de falta do Hugo, e aí, tendo aí o lance do Tiquinho Soares, que aproveitou a chance, e aproveitou muito bem para fazer 1-0, né, que ele colocou no chute, colocou aí no canto esquerdo, né, no chute com a perna esquerda, no canto esquerdo, né, do goleiro o Everton, fazendo 1-0. E aí, simplesmente isso, que a equipe do Botafogo conseguiu essa vantagem, aí, que aproveitando essa chance, o 10º gol do Tiquinho Soares no campeonato, e que teve a chance de gol do time do Palmeiras com o gol do jogador, o Gustavo Gomes, mas estava marcando impedimento naquele lance do VAR, né, que aconteceu aí no lance, né? E na segunda etapa de um jogo de um equilíbrio tão grande, o Botafogo mediu forças com o Palmeiras nesse aspecto, igualar forças nesse sentido aí, e, no entanto, ficou mais perto de tomar um gol de empate, porque a equipe do time do Botafogo, mais efetivo no ataque, conseguindo as jogadas, o mais efetivo, né, nos ataques do Palmeiras, chegou mais na área e tentou, teve a melhor chance aí, né, do lance do pênalti aos 36, né, 36 minutos do segundo tempo, e que o chute foi na trave, ou melhor, foi para fora o lance do jogador Rafael Veiga, né, que é um exímio cobrador de pênalti, um jogador que sabe fazer gols. E aí, né, e também, né, na base dos contra-ataques do Botafogo, né, quase ampliou de uma boa jogada do Vitor Sá e também do Luiz Henrique. E eu me lembro do lance aí do Luiz Henrique, melhor dizendo aqui, do Vitor Sá, que quase meteu pro gol. Teve um contra-ataque, rapaz, que teve aí com o Eduardo lançando se foi o Eduardo, foi o Luiz Henrique, né? Acho que foi o Matias Segovia. O Matias Segovia estava no ataque, né? Colocou o Eduardo na intermediária e lançou para o Vitor Sá na cara do goleiro aos 14 na segunda etapa. Aos 14 na segunda etapa, inclusive, que quase meteu o gol no time do Botafogo. Então, nesse aspecto muito grande aí do time do Botafogo, nesse retrospecto do Botafogo, assim, gols perdidos, né, no segundo tempo, né, que até porque, né, faltou um pouco de capricho para tentar conseguir fazer o gol, né? Mas, né, também teve de ambos também, né, inclusive para o Luiz Henrique, para o Vitor Sá, isso que ainda tem essas situações. E nos minutos finais da partida, apesar da pressão do Palmeiras, conseguiu controlar mais o jogo, segurar a pressão, acalmar os ânimos e também segurar aquele ímpeto palmeirense que nesse jogo aí também. Então, certamente o Botafogo aí tá com 30 pontos ganhos, o time do Botafogo está com 30 pontos ganhos, a equipe alvinegro, que na próxima semana vai ter clássico contra nesse domingo agora, né, no domingo na semana agora que vai chegar, vai encarar contra a equipe do time do Vasco, clássico no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco, que vai ter aí esse jogo que vai acontecer lá no Newton Santos. Então, e antes temos aí o jogo contra o Magallanes do Chile no Engenhão às 9 horas da noite de quinta-feira. Então, o time do Botafogo conseguindo o resultado, 30 pontos, o novo vice-líder, o Grêmio, 22 pontos, 7 a mais do que o vice-líder, né? Que temos aí o Flamengo e o Palmeiras no mesmo número de pontos do que o Grêmio. Então, o Botafogo está sobrando
né? Inclusive nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, a equipe do Botafogo está fazendo um grande trabalho, mas com a dúvida do caso do treinador Luiz Castro, né? Que pode ser do Botafogo, que teve uma proposta do Al Nassr, né? O time do Cristiano Ronaldo, né? Que além disso tudo aí também, porque a gente sabe muito bem, porque, né, nessas negociações que tragam, que trazem, melhor dizendo aí, aflição para o torcedor, porque o Luiz Castro, não, assim, para mim não é a surpresa. O Botafogo, todo mundo fala que o Botafogo é uma surpresa no Campeonato Brasileiro porque está na liderança. Não, senhor. Não. Eu não concordo com isso, não. Essa é a minha opinião, isso. O Botafogo já vem um grande trabalho desde o ano passado, desde que o Luiz Castro chegou ao Botafogo, né, com o intuito de que o Botafogo alcance cada vez mais dos objetivos maiores, né? E no ano passado, quase chegou, quase ganhou uma vaga na Libertadores da América no ano passado, né? E no primeiro semestre teve aí uma fase ruim que teve aí agora, né? E que foi eliminado no Campeonato Estadual contra a Portuguesa, e aí teve a situação meio de uma maneira negativa, lógico, e quase culminou a demissão do Luiz Castro, e aí desde então, desde que começou o Brasileiro, já decolou já no Campeonato Brasileiro de Futebol com um estilo de jogo que a equipe do Botafogo tem. O time do Botafogo tendo temos aqui do negócio, com a defesa tentando conseguir procurar o jogo, o Luiz Castro tentando procurar uma equipe ideal para conseguir fazer de uma equipe que possa ter a sua cara, ter a cara do time, né? Tendo aí o negócio da equipe do time do Botafogo é esse. O time do Botafogo com o goleiro o Lucas Perry, que desbancou o Gatito Fernandes, né? Que ganhou a confiança de todos. Lógico que tenha nesse projeto agora que tem aí, que veio do Náutico, lógico que vem do Náutico. A defesa consolidada, também a defesa consolidada, com o Rafael colocando aí o de Plácido, os dois zagueiros, Adrielson e o Cuesta, fazendo a dupla de zaga que faz bons jogos, e que fizeram bons jogos, lógico, que o Botafogo precisa de bons zagueiros, né? E o Marçal, né, que é um grande lateral que veio do Wolverhampton, né, e que falava que era na Inglaterra, né, que veio da Inglaterra também. Aí temos aí os meias, que são muito importantes, o Eduardo, por exemplo, que vem, né, de uma expectativa que acabou sendo real, né, para o torcedor do Botafogo. Aí também do Tietê, que fez aí uns bons jogos com a camisa do Botafogo, né, inclusive. E também o Júnior Santos e o Vitor Sá, que também são os jogadores que são uma válvula de escape nos contra-ataques do Botafogo, e o Tiquinho Soares nem se fala, que é o artilheiro, né, do Campeonato do Brasil, né? Ele chegou no Botafogo para tentar suprir na ausência do Erisson, né? O El Toro, né, que fez gol com a camisa do Botafogo, lógico, que não durou muito tempo na equipe do time alvinegro, e o Tiquinho Soares no começo teve dificuldades, né, para tentar se adaptar no time, mas depois disso ele decolou para conseguir chegar onde chega um sucesso no Botafogo, inclusive. Então, o Tiquinho Soares é o artilheiro, não é por acaso, né, que é um jogador que saiba fazer gols, que sabe fazer gols, inclusive, e é uma coisa muito importante. O Botafogo precisa de goleador, precisava de goleador, né? Por exemplo, que teve no Botafogo o Nilson Dias, o Túlio, que nem se fala, o Túlio que fez gol pra caramba no Botafogo, né? Com a camisa do Botafogo, né? Também o Ferretti, né? Na década de 68, né? Com a equipe vitoriosa do Botafogo lá em 68, né? Com títulos, né? Bicampeão estadual, Taça Brasil e afins. E aí o Tiquinho Soares é um desses, né? Fazendo gol, sendo goleador, né? Sendo goleador que saiba ter recursos
que só o jogador pode ter aí nesse nível que o Tiquinho Soares tem. Então, o Botafogo merece estar na liderança do Campeonato Brasileiro pelo trabalho que o Luiz Castro obteve nesse início de campeonato, e aí o time do Botafogo conseguiu ter na sua equipe ideal, a equipe ideal do Luiz Castro para fazer isso. Então, isso se encaixou muito bem na equipe, né, com a equipe que tem aí dos jogadores, né, que tem aí com o Danilo Barbosa, o Tietê que é mais titular, inclusive, que é mais titular na equipe do time do Botafogo, né? O Danilo Barbosa entra como titular também, né? Para formar uma dupla de volantes com o Tietê, né? Às vezes tem aí os dois meias, né? Com o Lucas Fernandes e o Eduardo, entra também o Martins Segovia para tentar conseguir fazer. Então, né, tem o trabalho desse time é do John Textor. Esse trabalho que faz, principalmente daquilo que tem, meus amigos, o importante é que o time do Botafogo está conseguindo buscar dessa fase de vitórias, a fase dele está aí. É um momento, é um bom momento, entendeu? Isso é muito importante, porque o Botafogo está conseguindo ter o seu estilo de jogo, tendo o seu estilo de partida, o seu estilo que possa conduzir lá até o final do campeonato, se for possível. Se for possível, pode ganhar títulos nesse ano. Lógico que vai ter, que é uma coisa que tem aí. Então, a torcida do Botafogo se enche de esperança, porque a gente sabe que a equipe do time do Botafogo tem um time para vencer, e logicamente tem time para vencer, que é importante isso, que até vendo alguns jogos que o Botafogo, né, que eu tinha observado melhor, e a equipe do Botafogo tem essa equipe que pode chegar de uma conquista de título nesse ano de 2023. Então, a esperança de todo torcedor do Alvinegro é isso. Então, vamos ver o que pode acontecer aí com esse time bom, né? Com o Lucas Perry, Rafael de Prácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, ou o Lucas Fernandes, né? Com o meia do meio de campo com o Tietê, Eduardo e Lucas Fernandes, na frente, Júnior Santos, Vitor Sá e o Tiquinho Soares, né? A torcida do Botafogo está decorando de cor já essa equipe do Botafogo já nesse momento. Então, já decorou, né? Lógico, né? Principalmente que o Botafogo está lá na liderança merecidamente pelo trabalho que está fazendo aí o senhor Luiz Castro, né? O português, que está fazendo aí de um grande trabalho na equipe do time do Botafogo de futebol e regatas. Correto? Vamos falar aqui agora sobre a situação agora do Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar aqui do Fluminense para vocês. Que o jogo de domingo, o jogo entre Flamengo e Santos, portões fechados, lá no estádio da Vila Belmiro, né? Isso acabou tendo aí que aconteceu por conta que aconteceu na última quarta-feira, sinalizadores jogados para o campo de jogo. Aí deu ruim mesmo para o Santos por conta dessa situação, e aí tomou uma punição preventiva de 30 dias sem torcedores nas arquibancadas, e aí teve o jogo com portões fechados. Então, teve aí a partida, né? Teve a partida aí com gol aí, num jogo movimentado, mas não agradou a torcida, né? Não agradou a torcida do Flamengo, inclusive, né? Por parte dos torcedores do Flamengo. Muitos torcedores, melhor dizendo, aí do Flamengo, que não gostaram da atuação do Flamengo, mas o importante foi a vitória, né? Que depois de ter sofrido a derrota lá em Bragança, né? Contra o Bragantino, o Flamengo venceu por um placar de 3-2. Os gols foram do Cebolinha, Everton Ribeiro e Pulgar fazendo os gols para a equipe rubro-negro, e Mendonça e Rodrigo Fernandes para a equipe santista. Então, com esse resultado, a equipe do Flamengo está na terceira colocação, né, que está na frente do Palmeiras no número de vitórias, inclusive está com os mesmos pontos do que o Palmeiras, mas em número de vitórias está na frente, 7-6, ficando na terceira colocação, superado pelo vice-líder, o Grêmio, e líder Botafogo, né?
E o time do Grêmio, o time do Santos, melhor dizendo, aí é o 13º com 13 pontos, né? E com a derrota do Cuiabá ontem, né? Que deu na situação de um alívio para o torcedor santista, né? Porque o Cuiabá perdeu o jogo no jogo contra a equipe do Vasco da Gama lá na ilha, né? Lá no Estádio Luz Brasileiro ontem, né? Tendo aí nessa situação, né? Que nessa segunda-feira, inclusive, né? Para gente complementar nesse assunto, certo? Meus amigos, falando aqui sobre esse jogo de domingo, foi muitos erros na primeira etapa, erros no início de jogo, para os dois lados, né? O Santos e Flamengo, inclusive, mas o Flamengo, no entanto, tomou mais iniciativa na partida, né? Tomou mais iniciativa, ficou com a bola, cometeu os equívocos, mas também encontrou os espaços e conseguindo marcar, né? Conseguiu chegar com menos dificuldade, né? No ataque aos 20, teve o gol do Cebolinha, né? Depois do rebote, né? Depois do cruzamento do Fabrício Bruno, ficou com a sobra e chutou no canto esquerdo, no canto direito do goleiro João Paulo para fazer 1-0. Aí, né, que abre o marcador, né? O time do Santos sentiu o gol e o time rubro-negro cresceu no jogo. Por quê? A equipe do time do São Paulo teve chance de ampliar e não conseguiu fazer. Não fez, né? Que não conseguiu. E aí, contra-ataque do Santos, organizada pelo Marcos Leonardo, né? Em que o Sodeuto cruzou, o venezuelano cruzou na pequena área e Mendonça fez o gol de empate aos 39, né? E tudo igual nos primeiros 45 minutos de partida. E diferente no jogo morno, no primeiro tempo de partida, né? Lógico, né? Diferentemente do primeiro tempo, jogo morno, né? Sabe que é isso. E a equipe as duas equipes fizeram gol, jogo movimentadíssimo em 11 minutos. Primeiro aos 4 minutos, com o Everton Ribeiro aproveitando o cruzamento do Gerson, né, para colocar o Flamengo na frente de novo. A resposta foi com o Rodrigo Fernandes, com um gol aí de uma resposta imediata do Santos, inclusive, do Rodrigo Fernandes, após o rebote do Matheus Cunha, aos 6, e aos 11 o Pulgar fez o gol do jogo aí, né? O Pulgar recebeu na área, né, do Gerson, né, numa troca de passes, né, envolvente do Flamengo, né? O Gerson viu o Pulgar, rolou para ele, né, que chegou, né, ele bateu no cantinho e deu a vitória do Flamengo, deu uma vitória para o rubro-negro depois aí, né, dessa goleada que sofreu aí sobre o Bragantino, inclusive. Teve chance, mas o Flamengo, com o jogo que fez, né, o que eu tinha visto na partida de ontem, né, ou melhor dizendo, no domingo, inclusive, né, o time do Flamengo não convenceu, sabe? Não convenceu ainda o seu torcedor. E que ainda, né, que tem contratações, né, do time do Flamengo, tendo aí o Alan, que pode chegar ao Flamengo, né? Que pode fazer ali, pode ser nessa diferença para o Flamengo, já que tem esse problema de lesão, problemas de lesões que me preocupa, né? Lógico, né? De lesões que me preocupa, que pode causar no jogador. Também o Rossi, que chegou ao Rio de Janeiro, né? Que vai se apresentar. O Luiz Araújo também chegando ao Rio de Janeiro para se apresentar também do Flamengo nos próximos dias. Enfim, esse é o momento que o Flamengo possa, né, também, no caso também do De La Cruz, que tem um ponto de interrogação também por conta do River Plate, que está na Libertadores. Lógico, né, o time do River Plate está na Libertadores. Então, o De La Cruz está mais distante, né, por isso. Então, tendo a situação do time do Flamengo, que é de uma movimentação de negócios, né? Que até se falava do Salazar, que era jogador do time do Schalke 04, né? Uruguaio, né? Inclusive, também temos aí de outras informações sobre jogadores que podem jogar no Flamengo. Eu não sei ainda. Tem gente que possa jogar no Flamengo, lógico, né? E que até de movimentação
né, que possa surgir no Flamengo, mas o importante é que o Flamengo precisa resolver o mais rápido possível por conta de jogo, né? E que até também, diga-se de passagem, né, que o time do Flamengo precisa jogar mais do que jogou no domingo, e isso acaba representando que a torcida do Flamengo vai cobrar mais ainda dos jogadores, principalmente do treinador, lógico, os jogadores que precisam mostrar para a torcida do Flamengo o quanto que eles são um time que possa vencer e ser um time vencedor, né? Já que a equipe do Flamengo venceu no ano passado, né? Libertadores e Copa do Brasil, mas teve o primeiro semestre desastrosa, né? Com os 4 títulos perdidos, né? No primeiro semestre. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Alcas nesta quarta-feira, a partir das 9h30 e no jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, né? Às 18h30. E o Santos, né? Que vai encarar aí contra a equipe do Brumming na Sul-Americana, né? Mas também vai jogar nesse domingo às 18h30 no estádio lá na Arena Pantanal contra a equipe do Cuiabá. Então, o Flamengo precisa estar mais atento e o treinador também não possa ter uma colocação, né? Porque tem esse negócio de posicional, né? Mas de uma forma que está acontecendo que a torcida do Flamengo não está gostando, né? De jogo posicional, que é uma forma de jogar lá na Europa. O Guardiola tem aí, né, de uma maneira que tem esse jogo posicional também, mas, cara, é de um negócio funcional, é uma coisa funcional que a torcida do Flamengo quer ver, certo? Que tem que ser do jeito que o Flamengo tem nessa escalação do esquema ideal do time. É na base funcional, não é do posicional. Então, é uma situação que está sendo muito de uma maneira que está vendo aí que o Flamengo possa mudar nesse retrospecto. Certo? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de quarta-feira contra a equipe do Alcas lá no Maracanã. Certo? Vamos falar aqui agora sobre o Fluminense, que virou o jogo. Virou a partida, rapaz, de uma forma dramática na volta do Marcelo à equipe, né? O time do Fluminense derrotou contra a equipe do time do Bahia, né? 2-1. O time do Fluminense é o 5º colocado no momento, né? Com os 21 pontos. O Bahia é 14º com os 12 pontos. Então, a volta do Marcelo, a equipe do time do Fluminense. Então, né, o time do Bahia fez o gol com o Vinícius Mingotti, Nino expulso, e aí deu esse problema muito grande. Aí o time a equipe, né, do time do Fluminense virou o jogo dos primeiros minutos com o Lelê e Gabriel Pirani, que nós vamos falar aqui de tudo para vocês aqui, para a gente comentar sobre isso. O Fluminense começou o jogo dominando o Bahia e o lado esquerdo voltou a ser muito movimentado, né, com o retorno de Marcelo. E por lá, o Tricolor, né, criou a maioria das jogadas, né, na maioria das jogadas, inclusive, que nesta etapa foram 11 chutes em finalizações no gol para o Fluminense no jogo e 4 pelo Bahia, certo? E o gol do Vinícius Mingotti numa jogada de contra-ataque, justamente num contra-ataque, né, após um lance de perigo do Fluminense, e aí depois o Fluminense sentiu o golpe do gol do time do Bahia. Sentiu o golpe, aí tentar algumas jogadas aí, mas teve a expulsão também do Nino, né? Teve a expulsão do Nino depois da revisão do VAR, né? E ficou com 10 homens em campo, o time do Fluminense, né? Então, mesmo com o jogador a mais, o Fluminense mudou da postura do time e construir a vitória nos primeiros minutos do segundo tempo, né? Conseguir construir a vitória nos minutos no jogo no segundo tempo. E o Tricolor começou embalado com o Lelê, que fez o gol do jogo aí, o gol no início do segundo tempo, o Lelê, e o Pirani, né, que fez o gol 6 minutos, o Lelê aos 3 e o Gabriel Pirani aos 6 na segunda etapa, né, que teve
teve aí, nos lances aí, o Gabriel Pirani que marcou o segundo gol, né, com uma revisão do VAR, e aí teve o gol da equipe do time do Fluminense. E o Bahia tentou correr aí, né, tentou correr atrás do marcador, mas só por causa, né, assim, só por causa não, né, mas só causou, né, melhor dizendo, mas só causou perigo no final da segunda etapa, melhor dizendo. E o time do Renato Paiva, o português, controlou mais a bola, fez pressão no segundo tempo, né, mas não conseguiu marcar. O goleiro Fábio fez grandes defesas na partida. E repito para vocês, Lelê aos 4, melhor dizendo aqui, 4 minutos do segundo tempo, e o Pirani aos 6, né? E a volta do Marcelo no time, depois de quase 40 dias afastado nos gramados, e o retorno aconteceu em meio à polêmica fora de campo por conta, né, que aconteceu, né, fora de campo, né? E ainda assim recebeu o apoio da torcida e sendo aplaudido em alguns momentos, né? Em alguns momentos da partida, né, em que aconteceu. Então, o lateral ficou em campo por pouco mais de 65 minutos, né? E quase marcou para o Fluminense, um chute forte após o cruzamento do Pirani, mas não acompanhou o contra-ataque que gerou o gol do Bahia ainda no primeiro tempo. Né? O Fluminense vai jogar nessa terça-feira, às 9 horas da noite, contra a equipe do time do Sport Cristal, né? Sport Cristal, né? Às 9 horas. O jogo que vai acontecer contra o São Paulo, no dia 1º de julho, no sábado, no próximo sábado, vai ter aí o jogo contra a equipe do São Paulo, de Dorival Júnior. E o time do Bahia descansa, né, por sua vez, descansa até sábado, quando enfrenta a equipe do Bahia pela 13ª rodada. Então, vou falar sobre esse caso do Marcelo, que gerou muita polêmica, né, diga-se de passagem, que teve uma polêmica, né, eu estava vendo aqui no Jornal O Dia, no site do Jornal O Dia, em que no último dia, acho que na véspera do jogo, em que o Jornal Dia, né, uma publicagem dizendo aqui que teve de um crimão dos bastidores do Fluminense, que o Marcelo não entende a mesma língua dos jogadores, dos funcionários, o que está acontecendo e tal, e aí teve essa confusão, porque, né, a principal contratação, né, a volta do Marcelo no futebol brasileiro, que não entender com o jogador, não entender, assim, mesmo não ter problema com os companheiros, né, não tendo problema, né, com os companheiros de time, mas de um jeito introspectivo, melhor dizendo aí, né, do camisa número 12 do time do Fluminense, que tem gerado incômodo nos bastidores, que tem uma informação do site, do site do portal Super Esportes, né? Do Super Esportes, que teve essa informação, né? Inclusive. Então, depois o Felipe Melo entrou para defender o Marcelo, o Fernando Diniz, né? Que tem nessa polêmica toda que aconteceu, enfim. E aí, nesse motivo que aconteceu, né? Falando do, do caso do Marcelo, enfim, que os outros jogadores também que falaram sobre isso também numa publicação do Jornal O Dia também falaram sobre isso, né, que também, que até também o Keno falou sobre isso também, que não teve nada, não abalou o nosso grupo, o que falaram de fora, sabemos que trabalhamos, confiamos em todos, ainda mais os grandes jogadores como Marcelo, Felipe Melo e Fábio, que são os mais experientes, estamos concentrados, enfim, né, e essa conversa que acontece fora para dentro com o Diniz não vai acontecer e vamos seguir nossa vida, né? É uma coisa, ele até falando também sobre esse motivo. Então, assim, uma coisa de informação, né? De uma informação que a gente sabe, né? Que isso gera muita confusão, né? Então, eu queria falar para muita gente que está acompanhando, gente, checa e precheca, certo? Checa e precheca, né? O que é importante a gente ter que falar sobre isso, porque é uma coisa de envolver
de ter polêmica, não sei o quê. Gente, vamos parar com essa história, né? Que a gente sabe muito bem que a gente sabe que de criar crise, né, dos times, sabe? Que a gente tem, assim, esse motivo nessa situação de ter climão na situação. Isso é digno de virar crise, né? De fazer crise no time. Mas isso, até falando nas declarações do Keno e também de outros jogadores também, até o Gabriel Pirani falou sobre isso também, sobre esse motivo também, né? Inclusive, que também falando e defendendo também, o grupo defendendo o Diniz também, diga-se de passagem, né? Sobre esse recado. Então, meus amigos, é uma coisa que é um absurdo, né? Sabe? Um absurdo você, né, colocar isso, sabe? Uma coisa de uma forma que aconteceu, isso não é uma atitude correta, sabe? De colocar isso, de não falar, com o jogador, sabe? É lógico, tem assessor de imprensa no meio, lógico, eu ia falar com ele, lógico, para conseguir. Se é verdade ou não é, tem que checar algumas coisas aí, gente. Falando aqui para os nossos colegas aí, cheque e precheca, que é importante, tem que entender sobre isso. Então, tem que procurar mais aí, apurar mais, né, entendeu? Para não ficar nessa situação, porque o Marcelo aí é alvo, sabe? Que a gente fala que é alvo nessa situação, nessa polêmica que aconteceu, e aí, nesse meio da situação aí. E acontece, gente, isso já aconteceu nessas polêmicas aí com os outros jogadores, né, do futebol brasileiro, né? Mas, né, nessa situação é muito complicada mesmo, de verdade, né? Isso que a gente possa falar sobre isso. Mas o Fluminense venceu essa partida com um jogo muito complicado, né? Falando sobre o jogo agora, a equipe do Fluminense dominando a partida nos primeiros minutos, teve as chances de gol, né? Tentando conseguir fazer os gols com o Lelê, com o Keno, sabe? Da equipe do Fluminense tentando conseguir mais, chegando pro gol do goleiro Danilo Fernandes. Mas a equipe do time do Bahia fez o gol no contra-ataque e sentiu o gol. E aí o Fluminense teve um jogador expulso. E aí depois o Fluminense conseguindo fazer os seus gols, né? Teve uma bola na trave do Gabriel Pirani num contra-ataque da equipe do Fluminense organizado pelo Lelê. Teve o goleiro, o jogador Matheus Kraus, que substituiu o Danilo Fernandes, defendendo no gol do Bahia. E dos lances o Fábio defendeu, né, nas boas defesas que ele fez aí no jogo, né? Lógico que a equipe do Fluminense conseguiu um bom resultado e garantindo aí a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Certo? Então, o time do Fluminense joga na Libertadores contra o Sport Cristal nesta terça, às 9h no Maracanã, e também o jogo que vai acontecer contra o São Paulo no dia 1º de julho, sábado, né? O jogo que vai acontecer no estádio, né? O jogo que vai acontecer, deixa eu ver aqui para a gente conferir, que no jogo que vai acontecer dentro ou fora de casa, nós vamos falar aqui sobre isso. É fora de casa, às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, ok. 4 horas da tarde, neste sábado às 4 horas, entre São Paulo e Fluminense. Vamos falar aqui agora sobre a equipe do Vasco, que venceu, rapaz. O time do Vasco venceu aí depois de muito tempo. Logicamente, depois, jogo da 12ª rodada. 12ª rodada. Então, depois de 11 rodadas. Olha só isso. E encerrou aí de 11 rodadas, 6 derrotas seguidas. Isso foi encerrada nessa segunda-feira, né? A torcida do Vasco respirou aliviado por esse resultado, né? E para aliviar a crise, né? O Vasco conseguiu aí a vitória, né? E o time do Vasco ganhou por 1-0 no Luso Brasileiro. Com o resultado, o time da casa avançou uma posição dentro da zona de rebaixamento, é o 18º colocado com 9 pontos. E embora esteja um pouco melhor na tabela, a derrota deixa o Cuiabá perto do Z4 com 12 pontos, né? Um gol da partida marcado pelo Jair de pênalti. Por fim, a sequência de 10 jogos sem vencer, né? São em 5 partidas, né?
O Brasil 6 partidas, né, seguidas com derrotas, né? Inclusive, né? Para a gente corrigir aqui. Então, gente, de muito pouca criatividade no campo, no primeiro tempo, São Januário interditado pela justiça por conta das confusões que aconteceram aí no último jogo, né? No jogo contra o Goiás, né? Dos incidentes e tal. E o jogo até começou com alguma produção ofensiva das equipes, mas sem perigo na real, aos gols do Walter e também do Léo Jardim, né? E o Vasco abusou das bolas aéreas, né, de transição ao ataque, e o que facilitou a defesa do Cuiabá, né, que foram 2 vezes, né? Eu até me lembro em 2 oportunidades o Gabriel Peck tentou chegar, mas o Walter teve uma intervenção para tentar conseguir defender a bola, né, inclusive, né? E facilitou muito bem isso aí na defesa do time do Cuiabá, bem postada, recebia as bolas de frente, né? A equipe de Antônio Oliveira foi ligeiramente superior, né? E chegando aí a levar perigo nos lances pelos lados de campo e insinuante, né? O Wellington Silva, ex-Flu, quase sempre levava melhor e cavava algumas faltas perto da área, certo? Entretanto, faltou a precisão no último passe para deixar o Davidson em boa condição de finalizar, né, na reta final no jogo, né? Passou a fazer seu jogo com a bola no chão, né, no lado direito, né? O Gabriel Peck deu um calor no adversário e só faltou finalizar melhor, né? E o Vasco da Gama retomou aí a boa postura encontrada no fim do primeiro tempo. Voltar no intervalo e conseguiu certa superioridade, e o Peck era bastante acionado pela ponta direita e sempre apostando aí na velocidade, conseguindo criar algum perigo, e aos 5 minutos ele recebeu na grande área e cruzou, né? E cruzou rasteiro para o Alex Teixeira, que ficou cara a cara com o gol, mas o atacante desviou sem força para fora. E esse lance foi de maior perigo, que eu acho que foi o gol perdido nesse jogo aí, né? Um gol cara a cara, né? E o Cuiabá não conseguia demonstrar o mesmo poder de contra-ataque no primeiro tempo, e aí recuou demais aos 27. O Figueiredo driblou Ranieri na área, recebeu o pisão e caiu. O árbitro, que é o Rafael Rodrigo Krain, do Rio Grande do Sul, mandou seguir, mas foi chamado pelo VAR, voltou atrás e marcou pênalti. Aí, Jair bateu muito bem, fez o gol do jogo. O técnico Antônio Oliveira realizou uma série de mudanças, né, em sua equipe para dar um fôlego, e os últimos 15 minutos se resumiram na equipe visitante pressionando a defesa do Vasco. Faltou, entretanto, uma criatividade do Cuiabá para buscar jogadas além do chuveirinho para o Davidson, e assim o Vasco voltou a vencer e respirar em meio à crise, né? E aí também o Antônio Oliveira reclamou, foi expulso após reclamar fortemente de pênalti marcado a favor do Vasco. O primeiro ele recebeu o cartão amarelo, continuou reclamando, vermelho para o treinador português, né? Então, temos aí o Vasco volta a campo contra o Botafogo neste domingo, né, no Newton Santos, né, que o Vasco com essa vitória injeta ânimo para essa equipe, né? Nesse momento tão complicado no time do Vasco da Gama no campeonato. E então, um jogo desses que eu espero que esse jogo de domingo possa ser de muitas emoções, né? O Botafogo líder do campeonato, tentando buscar o título, o Vasco tentando sair da zona de rebaixamento com 9 pontos, né, que tem aí. Então, e se vencer, sobe para 12, então, e que possa tentar sair do Z4. Então, a equipe do time do Vasco pode tentar sair do Z4 já nessa rodada agora, contra a equipe do time do Botafogo, né, nessa 13ª rodada. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, né? Não tem favoritismo nenhum, né? Mas, por assim, o favorito é o Botafogo porque está na liderança, né? Mas de um clássico não tem favoritismo nenhum, né? Então, nessa maneira que temos aí nessa partida. Também, no domingo, o Cuiabá receberá o Santos lá na Arena Pantanal, às 18h30. O jogo Vasco e Botafogo e Vasco às 4 horas da tarde.
no Newton Santos, inclusive. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver o que vai acontecer isso para a gente falar muito sobre esse momento que está acontecendo no Vasco da Gama. Então, vamos acompanhar esse jogo aí que vai acontecer no Newton Santos. Correto? Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Segunda-feira que vem tem mais, às 8 da noite, né, no horário normal. Se tiver jogo aí, nós vamos tentar conseguir no horário alternativo, no nosso papo de todas as segundas-feiras, tá bom? Porque temos aí o futebol do Rio de Janeiro jogando na segunda-feira no Campeonato Nacional. Enfim, vamos acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro. Acompanhando a programação que não teremos aqui, né? Então temos o jogo aí São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza às 18h30 no Maracanã, sábado, e o clássico Flamengo, ou homenageando Vasco e Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês pela grande companhia. Segunda-feira que vem às 8 da noite, horário normal com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Rafael Cabral Rádio. Muito obrigado a todos pela companhia, a todos vocês, uma boa semana e até a próxima com vocês. Falou, galera, fique com Deus e tchau, tchau.